Olá, turminha! Vamos dar início a mais uma aula, tá? Mas agora nós vamos ter uma aula de geografia. E aí a tia vai estar compartilhando com vocês agora a nossa agenda. Nós temos aqui a agenda referente à disciplina de geografia. Então, geografia, 2 pontos. Leitura e atividade no livro, páginas 28 e 29. Então, vocês vão ter aí uma leitura, tá? Que a tia vai estar fazendo e vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, falando sobre a história de um bairro de lá de São Paulo, que é um bairro muito conhecido atualmente, que é o Brás, tá? Mas aí a gente vai ver como foi que ele surgiu e tudo mais durante essa leitura. E em seguida nós vamos ter uma atividade, não vai ser uma atividade comprida, vai ser uma atividade simples, nas páginas 28 e 29. Na página 29, 28 e um pedaço da 29 leitura, e na página 29 vai estar aí as nossas questões para que nós possamos estar respondendo, tá? Então, essa é a nossa agenda de hoje, 23/7. E aí nós vamos ter uma leitura e uma atividade no livro nas páginas 28 e 29. Ok? Então, a tia vai estar compartilhando com vocês, tá? O livro, para que vocês possam acompanhar aí a leitura do nosso texto. E aí eu já deixo uma dica, vocês podem ir lendo e dar pausa no vídeo. E aí, em seguida, vocês dão play no vídeo e acompanham novamente a leitura e após isso a explicação que a tia vai dar com relação à atividade. Tudo bem? Então, eu vou estar aqui saindo da nossa agenda, tá? Para compartilhar com vocês o nosso livro. Que aqui será a nossa página 28. Então, lembra que a gente falou a história do bairro? Onde a tia contou aí para vocês a história do bairro Farolândia? Quem lembra? Mostrou também a história do bairro Atalaia, algumas imagens de como era esse bairro antigamente, como foi que esse bairro ele foi transformado atualmente, né? Como é que ele está, que ele sofreu algumas alterações, que ele foi modificado. E hoje a tia traz para vocês aqui um momento de leitura, que nós temos a história do Brás, que é um bairro muito conhecido lá na cidade de São Paulo. E aí eu quero que vocês acompanhem essa leitura com a tia, tá? Nós vamos começar aqui, ó. Muita coisa mudou desde que o Brás surgiu. Em atmosfera rural, ou seja, no campo, no sítio, tá? Urbana, cidade. Rural, povoado. No meio do caminho entre o centro e a penha, e desde que o Tamanduatim era um rio cheio de vida, onde as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupa, em cujas margens e se comercializava peixe fresco. Ou seja, esse bairro do Brás, ele surgiu aí numa atmosfera rural. Hoje não é mais rural, mas antigamente já foi rural. E ele era o caminho entre o centro da cidade e um outro bairro chamado A Penha, que ficava aí próximo ao quê? Ficava próximo às margens do rio Tamanduatim, que era onde as crianças brincavam, nadavam, as mulheres lavavam roupa, e também onde se comercializava peixe fresco, ou seja, eles pescavam os peixes e ali mesmo eles vendiam. Os trilhos cortaram o bairro, fez-se erguer porteiras para controlar o trânsito de ferrovia entre gente, bichos, carros e carroças. As indústrias chegaram, a hospedaria dos imigrantes, e a italianada, ou seja, vieram pessoas de outros países para habitar aquela localidade. Chegaram as indústrias, foi-se passado trilhos para o quê? Para haver aí uma trafegação de um meio de transporte que era o trem antigamente, tá? E aí tiveram que fazer
colocar o trilho e fazer o quê? Erguer porteiras para que as pessoas elas não pudessem passar por ali, porque se viesse algum trem, elas corriam o risco de ter algum tipo de acidente. Então, com o passar do tempo, as indústrias elas foram chegando, a hospedaria dos imigrantes, né, como a tia disse, dos italianos, também cortiços, casinhas, uma vida dura e pobre, onde as pessoas elas não tinham boas condições, elas não tinham uma renda mensal boa, ou seja, era tudo com muito suor, tá? Com muito sacrifício. Os operários e as greves, os nordestinos fugindo da seca. São Paulo, hoje em dia, ele é habitado por muitos nordestinos. Por quê? Porque o Nordeste geralmente se tinha muita seca e a dificuldade de trabalhar. E São Paulo ela foi se desenvolvendo bastante e a maioria dos nordestinos saíam do Nordeste, tá? Muitas pessoas até aqui mesmo do nosso estado, saíam do nosso estado para tentar a vida lá em São Paulo por conta das indústrias, por conta do comércio que foi crescendo. Na metade do século XVIII e no início do século XXI, quando São Paulo era uma vila povoada, principalmente por índios e escravos, a região hoje ocupada pelo Brás era um complexo de chácaras de atividades agrícolas, ou seja, tinha muitas chácaras e as atividades lá eram atividades agrícolas, que quer dizer respeito, alimentos, a plantação, tudo isso. Isolado por um depósito de lixo e pela várzea do Carmo, um alagado do rio Tamanduatim. No livro Bairros Paulistas, de A a Z, Levino Ponciano escreve: a chácara de José de Brás ficava na margem de uma estrada que levava a Penha. Determinado trecho, a estrada, que era conhecida como Caminho do José do Brás, passou a ser Rua do Brás, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestana. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre a origem do nome do bairro. Outras duas, Brás de Cuba passou por ali e fundou uma vila. O filho da Marquesa de Santos, Basílico, seria o principal dono das terras do lugar. Aqui nós temos aí uma breve história, né, de como se deu origem a esse bairro. Alguns dizem que seria por conta da chácara de José de Brás, que ficava ali naquela estrada que levava a Penha, né? E também tem outra, que segundo a teoria que está no livro, Brás de Cuba passou por ali e fundou a vila. Tá? Agora nós vamos descendo mais um pouquinho aqui para a página 29, que diz assim: no fim do século XIX e no começo do século XX, a vida em São Paulo se transformava pela dinâmica do café com a estrada de ferro, a imigração e a industrialização. Os industriais viviam na região da Paulista, mas escolheram montar suas fábricas perto dos trilhos por causa do transporte e pela conveniência de escoar a produção e porque os terrenos por ali eram mais baratos. Ou seja, as indústrias, elas escolheram montar, tá? Ou seja, montar toda a sua estrutura próxima aos trilhos, porque era o quê? Próximo ao meio de transporte que facilitaria a vida dos seus operários, das pessoas que trabalhavam, e também iria facilitar o quê? Facilitar o transporte das mercadorias para outras localidades. Além do mais, os terrenos naquelas localidades, eles tinham um custo-benefício mais em conta, ou seja, eles eram mais baratos, tá?
E a maioria dos operários, das pessoas que trabalhavam ali, eram o quê? Imigrantes. O Brás se consolidava como um bairro pobre, operário e formado em sua maioria por estrangeiros, ou seja, pessoas que vieram de outros países. Nos anos 40, eram os nordestinos que fugiam da seca, ou seja, os nordestinos saíam do Nordeste, aqui saíam da nossa região, para lá, para a região de São Paulo, para tentar uma vida melhor. Por conta que aqui, nosso campo de trabalho era pequeno, nós sofríamos com a seca, né? Então, lá em São Paulo, digamos que se tinha uma abundância maior e as pessoas iam tentar a vida lá para tentar mudar de vida, para tentar adquirir uma renda e viver, querendo ou não, de uma forma melhor, tá? Então, eles chegavam ao Brás e iam para a hospedaria dos imigrantes. Lembra, né, que no início do nosso texto, a tia falou que a região do Brás ele era habitado por imigrantes, por pessoas que vinham de outras regiões, por também estrangeiros, e aí foi surgindo o quê? Foi surgindo as indústrias, foi surgindo as hospedarias, e aí os nordestinos que iam habitar essa região, eles ficavam onde? Eles ficavam nas hospedarias dos imigrantes, ou seja, nos locais que recebiam eles, porque eles iam de outras localidades, tá? Agora, nós temos aqui o bairro do Brás em 1930 e nós temos o Brás atualmente. Lembra que a tia comentou com vocês que os bairros, eles sofrem o quê? Eles sofrem modificações, que as ruas, elas mudam com o tempo, que os bairros, eles mudam com o tempo também. Por que eles mudam? De acordo com a necessidade que o homem tem. O homem tem uma necessidade de evoluir. Então, quanto mais habitada aquela localidade, será maior a necessidade de se ter outras coisas, como mercadinhos, mercearias, farmácias, padarias, casas, prédios, hospitais. Por quê? Porque a demanda ela vai aumentando. Geralmente, quando a gente vai para os povoados, tá? Para o campo aí, a gente consegue perceber que, por ser um local que é pouco habitado, a gente consegue encontrar muitas farmácias? Não. Supermercados grandes? Também não. Hospitais? Não, a gente encontra um pequenininho a não sei quantos metros de distância, né? Então, por quê? Porque é uma região que não é pouco habitada. Geralmente as pessoas que moram ali, quando elas têm algum tipo de necessidade desse tipo, elas vão para a cidade grande, né? Que eles chamam assim, eles vão para a cidade para resolver, tá? Para ir atrás desses serviços. Então, aquela área, por ser pouco povoada, não tem uma grande necessidade de haver tudo isso. Porém, quanto mais a área ela vai sendo habitada, o homem vai tendo mais necessidade de expandir tudo aquilo, de construir e de modificar. Por isso que os bairros e as ruas, elas sofrem o quê? Eles sofrem alterações com o passar dos anos. Eles são modificados de acordo com a necessidade daquele povo que habita determinada área. Agora, nós temos aqui uma questão que pergunta como era a região onde o Brás surgiu. O Brás, ele ficava entre o centro e a Penha e por ali tinha um rio que chamava o quê? Tamanduati, não é? E ali, antigamente, era um local que nós tínhamos o quê? Chácaras, e com o passar dos anos, ele foi o quê? Ele foi evoluindo, não é? Foi surgindo as indústrias, foi surgindo as hospedarias, foi surgindo os trilhos para o transporte que antigamente era o trem. E ali nas margens daquele rio, Tamanduati,
Era um rio cheio, onde as crianças nadavam, as mulheres utilizavam aquelas águas para quê? Para lavar roupas. Também ali às margens daquele rio, se tinha o quê? Se tinha comercialização de peixe fresco. As pessoas pescavam e vendiam ali mesmo. Por isso que nós dizemos peixe fresco, porque não foi congelado, não precisou passar por um processo. Hoje em dia a gente geralmente ou vai ao mercado, né? E aí às vezes a gente encontra peixe fresco ou vai aos grandes supermercados. Quando a tia fala mercado, geralmente é como se fosse uma feira aberta livre, que nem sempre acontece todos os dias. E supermercado, que são esses mercados maiores, a gente encontra o quê? Os peixes que são congelados, os peixes que não são frescos. E antigamente, nessa região do Brás, se era comercializado o peixe fresco, ou seja, eles pescavam e ali mesmo eles já o quê? Comercializavam, já vendia. Aqui, na segunda questão, pede assim, para que você sublinhe a parte do texto na qual são explicadas possíveis origens. Lembra que lá no texto nós temos duas origens, que vai estar aqui, ó, que diz como? Que segundo o livro, né, escreve que a chácara de José de Brás ficava na margem de uma estrada que levava a Penha. Determinado trecho, a estrada era conhecida como Caminho de José de Brás, que passou a ser Rua do Brás, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestana. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre a origem do nome do bairro. Ou seja, uma das origens que se tem a possibilidade é essa. E nós temos outra, que é Brás Cubas passou por ali e fundou uma vila. O filho da Marquesa de Santos Basílio seria o principal dono de terras do lugar. Então, nós temos aqui duas origens, duas possíveis origens para o nome desse bairro. De porque, como foi que esse bairro, ele o quê? Surgiu, tá? Então, são as possíveis origens. Então, vocês vão sublinhar lá aquela parte. Essa foi a nossa atividadezinha de hoje, uma breve história aí sobre o bairro, né? E a gente conseguiu relembrar aí que todo bairro ele tem a sua história, que todo bairro ele sofre as suas modificações, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!